Aqui, tá, gente? Essa aula aqui é uma aula, eu diria, seria mais para atender aqui uma demanda específica aqui de Suelen e de Iargo, tá? Eles vão trabalhar no mestrado deles com escoamento multifásico. Como a gente tem tanta coisa para falar de simulação CFD, então a cada semestre eu vou mudando aqui a temática de acordo com a necessidade dos alunos. Então, tem semestre que o aluno precisa simular, sei lá, simulação de energia eólica, escoamento no perfil. Então, às vezes a gente muda um pouco de acordo com a necessidade, porque às vezes isso vai resolver o trabalho da pessoa, né? E aí, como Suelen e Argo estão com essa demanda, eu vou aproveitar e compartilhar também com vocês, tá? Um pouco aí, até só para a gente refletir um pouco em aplicações, tá? Pode não ser o tema do trabalho de todos, né, e todas, mas pode ser que abra os olhos para outras coisas, tá? Então vamos lá. E aí só exemplificando, né? Iargo ele vai precisar simular, né, o escoamento multifásico no perfil de uma turbina eólica, né, de um aerogerador, onde o ar está cheio de partículas, né? Pode ser partículas de areia. Deixa eu ver se tem alguém aqui na porta. Falei de Argo, ele apareceu. E aí eu tenho salina marítima, né? E essas partículas elas estão misturadas a uma corrente do vento, né? Então eu posso ter quem já teve a oportunidade de ir lá para qualquer praia que tem ali no Ceará, você sente a areia, né, batendo nos pés, né, com o vento. Então imagina isso o tempo todo também na pá do aerogerador. Isso aqui são partículas sólidas, né? Essas partículas de areia que podem, né, ser arrastadas com a corrente. Mas também eu posso ter questões de chuva, né? Então a gente vai estar simulando um aparato, né, e fazendo, calculando, né, o escoamento e também a parte de erosão da pá, né, do material. Então, vai se testar alguns materiais e verificar essa questão da erosão da pá. Né? Isso aí você pode usar também. Tem um trabalho de TCC que eu orientei. Isso é um tema que também a Petrobras tem bastante interesse, que é a limpeza de trocadores de calor. Então, ele hoje é aluno meu de mestrado, né? Está terminando, mas o tema dele ficou bem diferente agora, porque ele está em outra empresa, né? Mas no TCC dele, a gente simulou, por exemplo, limpeza de trocador de calor, casco e tubo, né? Então, basicamente, você coloca pequenas esferas no fluido, né? Bombeia e introduz essas partículas dentro do trocador para fazer limpeza, né? Na aula passada eu mostrei a vocês a quantidade de sedimentação que tem nas paredes dos tubos, e aí a gente perde aumenta a resistência térmica, né? Você tem uma parede ali, uma camada que está criando a resistência térmica, e a gente perde na transferência de calor. Então, um dos métodos é você fazer limpeza, né? E aí o trabalho dele foi simular, né? Era um escoamento multifásico, porque eu tinha um óleo misturado com pequenas esferas metálicas, e aí essas esferas elas vão batendo nas superfícies e vão destacando o material, né? Então a gente ia vendo a erosão, né, daquela camada, né, que tinha no trocador de calor, e aí a gente conseguia ver quais os pontos onde a gente tinha maior ou menor erosão, né, daquelas partículas dentro do trocador. Né? Foi um trabalho inicial, né, um TCC, mas foram os primeiros passos. Então, assim, à medida que os problemas vão aparecendo, né, a gente vai atacando e buscando. Outra coisa também que é bem
comum é a questão de separação, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um tanque, tá? Isso aqui é um tanque bem grande, tá? E aí você recebe aqui nesse tanque um fluido, que basicamente é água, mais tipo uma carepa, né? E aí isso também é um escoamento multifásico, e aí você joga no tanque, que a ideia é o quê? A água sai, né? E as partículas, né, metálicas vão se depositando aqui no fundo do meu tanque, né? E aí depois de um tempo de operação, o pessoal remove aí toneladas dessa, dessa, desse sólido aí que vai se depositando. Então tem várias aplicações que a gente vai simulando ao longo do tempo e da necessidade de cada aluno, tá? Suelen, ela tem um desafio que é simular parte, né, de um chiller de absorção. Então ele tem transferência de calor em massa, né, mas basicamente ele é um cilindro, né, algo parecido com isso aqui. Então ela vai injetar uma mistura de brometo de lítio, né, e água, e basicamente vai haver uma evaporação dessa mistura, certo? E parte dela, né, do vapor aqui, da evaporação, vai sair por umas venezianas, né? Sai por aqui pela lateral e tem umas saídas também por cima. E ela está dentro do equipamento maior. E aí esse vapor aqui de água, né, me corrija aí se eu estiver falando besteira, né, vai para outro processo. E aqui embaixo vai ficar, obviamente, nessa aqui você tem água mais o brometo de lítio, né, que é um sal. Então é como se você estivesse injetando aqui a uma determinada temperatura, né, pulverizando dentro desse cara aqui água mais brometo. E aqui a ideia é ele criar uma evaporação, né, e aí quando eu pulverizo isso, eu separo, né, parte do que evapora é a água, né, então aqui seria água no vapor, né, e aqui eu teria a mesma a água com brometo, só que o que a gente chama de solução concentrada, né? Seria uma. E aqui é o bombeio para outros equipamentos, enfim, e fica um ciclo, né? Então ela vai estar simulando. E aí, por que eu estou falando muito de Suelen e água? Porque atualmente eles estão com essa demanda. E no caso de Suelen tem uma outra coisa que eu queria mostrar, é quando eu tenho um domínio, né, que ele basicamente é um cilindro. Então ele tem uma simetria, né? Ele tem uma simetria onde eu posso, né, em vez de simular todo o equipamento, eu posso pegar uma fatia dele, né, cortar aqui e simular só um pedacinho dele e depois criar uma condição de contorno, né, de simetria, né, nessa face e representar todo o equipamento, né? Então eu vou mostrar também como é que faz isso dentro da ferramenta e também fazer uma aplicação para escoamento multifásico, tá? O tema é bem extenso e é bastante cheio de detalhes, né? Depende muito do equipamento que você está modelando e você tem que realmente dar uma lida no guia teórico da ferramenta para que você possa entender os modelos e buscar na literatura, né, de escoamento multifásico o entendimento do fenômeno físico, tá? Eu vou tentar mostrar aqui algumas coisas para vocês principais, para começar a bater o centro. Vou mostrar uma outra aplicação que a gente fez também, a parte de secagem, né? Isso aí foi uma aplicação industrial, né? Esse aqui também foi industrial, e esse aqui da parte de secagem, tá? Secagem é um processo muito comum na indústria, né? Então a gente consome vários produtos que usam secagem, café solúvel, leite em pó, ovo em pó, sabão em pó. Então tudo isso, o que acontece? Ele é pulverizado numa torre, é uma torre bem gigante, né? Às vezes não necessariamente, mas é algo assim com esse formato. Eu vou mostrar também aqui alguns desenhos melhores do que os meus, né? E basicamente você pulveriza isso aqui
e aí eu vou ter uma nuvem de partículas líquidas, e aí dependendo do tipo, né, você tem uma corrente de ar quente aqui, de ar quente, que em contrafluxo, né, entra em contato com essas partículas, né, então eu tenho aqui a partícula descendo, e aqui eu tenho uma corrente de ar quente. Então essa partícula, à medida que ela vai caindo, ela vai reduzindo o diâmetro e a corrente vai embora do equipamento com um conteúdo de umidade maior, né, do que o ar que entrou. Então aqui eu saio com ar, né, mais a umidade, né. Então basicamente é isso. Tem vários tipos de processos, né. E aqui embaixo eu tenho o meu produto no formato de pó, né. Isso é café solúvel, leite em pó, ovo em pó. Então tem vários produtos, né, que a gente usa no dia a dia que a gente nem imagina que isso ali já foi líquido, né? E aí e tem esse processo de secagem. Esse aqui eu diria que é um dos processos assim, bem complexos, porque eu tenho transferência de calor e massa, né? Eu tenho um modelo de evaporação e tem um tempo de residência, né? Porque isso aqui, a partícula ela tem que cair num determinado tempo, né? Tem que cair num determinado tempo e se ela passar muito tempo aqui no leito, né, flutuando, o ar aqui tá super aquecido aqui, né? Tá bem, sei lá, eu não me engano aqui, mas eu acho que era 300 graus, nossa assim. Então é um ar bem quente, né? E aqui tá caindo toneladas de produto, né? E sendo secado. Então se ele demorar muito, ele queima, cai aqui queimado, como se fala. Ou se ele passar rápido aqui nesse leito, ele fica muito úmido e vai aglomerando as partículas, né? Então aqui são algumas aplicações, né, de escoamento multifásico que a gente já trabalhou aqui na disciplina, em alguns trabalhos que a gente tem encarado aí esses desafios, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui rápido, né? Aqui eu falei já alguns exemplos que a gente já fez, né? Mas, por exemplo, mistura de água em óleo, né? Então, separador de água e óleo, né? É muito comum, um equipamento, né? Você coloca aqui a mistura de água mais óleo, né? E aí eu tenho aqui algumas chincanas, né? Para, à medida que o fluido vai passando, eu tentar, né? Sair aqui a água, o óleo é mais denso, né? E aqui eu tentar retirar a maior quantidade possível de óleo, né? Então isso é uma aplicação, bolhas, né? Eu posso ter bolhas no líquido. Isso aí acontece muito na indústria de petróleo e gás, né? Então você tem escoamento bifásico, trifásico, né? Você pode ter areia, ar, água, petróleo, enfim, você pode encontrar muita coisa, né? Aqui também partículas de areia na água, tá? Então tudo isso aí você pode, o próprio, né, ar comprimido, né? Você pode simular, né, uma mistura de ar com partículas de vapor, né? De bolhas de vapor de água, né? E aí, à medida que vai passando na tubulação, vai trocando calor com o ambiente, e aí você tem a condensação da água, né? Por isso que você tem que ter um sistema de secagem do ar comprimido, né? Então, são algumas aplicações, né? Então, basicamente, né, ele vai ser um escoamento de uma mistura contendo duas ou mais fases, tá? Aqui eu coloquei algumas, né, mas existem milhares de aplicações. Eu vou mostrar aqui alguns videozinhos, né, para a gente lembrar. São vídeos que tem até na internet também, mas eu deixei separado aqui para a gente dar uma olhada, tá? Para vocês terem uma ideia do que a gente pode simular, tá? Dentro das ferramentas, tá? Então hoje eu vou tentar fazer um passo a passo aqui para tentar atender essas duas demandas. E na próxima aula a gente dá continuidade também, porque isso tem muito a ver com trocadores de calor, porque a gente até agora só está simulando processos monofásicos, né? A gente coloca água, ar, né? Qualquer coisa, mas só coloca uma fase. Aí agora a gente vai tentar juntar as duas coisas, porque isso também é importante dentro da análise de trocadores de calor. Seja para limpeza, seja para entender o comportamento, né, de separação dentro do trocador. Um outro exemplinho também que a gente já trabalhou foi no projeto de um ciclone, tá? O ciclone é um equipamento que a gente usa muito para separação de particulado em processos de combustão. Então, na ocasião, né, a gente foi convidado a
transformar uma caldeira a óleo em uma caldeira a lenha, né? E aí tinha que ter esse cuidado aqui com a poluição. Então, basicamente, você tem aqui os gases entrando aqui no ciclone e, obviamente, ele está cheio de partículas, né? Que a gente chama de fuligem. E era engraçado porque essa fuligem, como é uma empresa que está dentro da cidade, isso é mais problemático ainda, né? Porque a fuligem ia para casa das pessoas, né? Então o cara passava a mão no móvel da casa, tava lá aquela negócio preto, né, em cima do móvel, né? Então basicamente você vem aqui e injeta, né, os gases quentes, né, uma velocidade, numa diâmetro de partícula, e aí o que acontece? Ele cria um redemoinho aqui, um swirl, né? E aí esse seria o caminho da trajetória da partícula. Aqui o cara coloca um saco e vai acumulando. E o ar, que é mais leve, né, do que a partícula, ele sobe aqui e vai embora mais limpo. Quem já teve a oportunidade de ver, eu já fui em Toritama, né, lá tem lavanderia, né? E tinha eu fiz uma visita numa lavanderia e o cara usava ciclone nas caldeiras, caldeira a lenha, e era muito engraçado, assim, porque do vizinho não tinha ciclone, então você via já, assim, uma perspectiva visual, assim, você já percebia a diferença da cor, da coloração dos gases saindo do ciclone, né? Então, isso aqui também foi uma outra coisa que a gente já simulou, o ciclone. Isso também é complicado, assim. Tem cálculo analítico, né? Obviamente, eu fiz o cálculo analítico, achei as dimensões básicas, depois foi que eu fiz a simulação, né? Para ver se realmente ia funcionar. Né? Porque depois que você faz o cálculo e desenho, você fica achando ele meio esbelto, assim. Aí você fala, rapaz, esse negócio não funciona, não. Mas dá certo. No final dá tudo certo, né? Aí, na verdade, eu usei aqui o CFD para meio que confirmar minhas suspeitas, né? Mas existem cálculos analíticos que a gente faz também. Depois eu posso mostrar essas continhas aí que a gente fez, tá? Enfim, tem muita aplicação aqui dentro da indústria que a gente trabalha aqui, tem muita aplicação para isso, né? Torre de resfriamento é outra coisa também que a gente já modelou, né? Eu particularmente trabalhei com torre de resfriamento, né? Então, torre de resfriamento, você tem aqui no topo dela um ventilador, né? Aqui eu tenho umas venezianas laterais, né? Isso eu estou falando de um tipo de torre. Aqui eu tenho uma bacia com água, né? Eu mostrei essas fotos na aula passada de vários tipos de trocadores, né? Então eu venho aqui com o ar e aqui eu tenho uns bicos, né, que vão pulverizar a água que está vindo do processo, que é uma água aquecida, né, uma água quente. Ela é pulverizada, vou ter gotículas de água. Ela vai se encontrar com um enchimento para aumentar a área de troca. Então elas vão batendo ali, vão se quebrando, aumentando a área de troca. E em contracorrente, né, o ar se encontra aqui e sai mais úmido, mas em compensação eu tenho uma água fria aqui saindo da bacia, voltando para o processo, né, de resfriamento, aquecimento, enfim. Então é outra aplicação também que a gente pode usar. Né, tem um trabalho de uma aluna que era simular uma torre. Né? A gente teve no doutorado uma aluna que já simulou e fez o trabalho experimental. E aí agora a gente tem uma torre miniatura, né, porque é mais simples de você testar enchimentos. Então a gente tem vários enchimentos, né, a gente imprime com impressora 3D e faz os testes. Né? Então a gente tem essa linha de trabalho também. Tá, então vamos lá. Né? Então, só algumas definições aqui, tá? Porque você pode escutar também o termo escoamento multicomponente, tá? Que é outra coisa também que a gente trabalha, né, em CFD, que é a dispersão de poluentes. Né? Então, nos poluentes você tem aqui CO, NO, né? P10, né? P2,5, né? Então tem SO, SOX, né? Vou botar aqui NOx e NOx. Então eu tenho tudo isso aqui misturado aqui nos gases, né? Então a análise de dispersão de poluentes, eu quero saber
em que distância da chaminé, o que é que vai acontecer com a concentração, né, no receptor, no caso aqui as pessoas, né? Se elas vão ter um nível de concentração alto aqui próximo, né? A gente simula isso muito, né? E a gente vê que ela tem uma curva assim de concentração e depois vai caindo, né? E aqui está a chaminé, né? Seria a chaminé, e eu tenho um pico aqui de concentração, mas eu posso ainda, mesmo distante, eu estou falando de quilômetros de distância, eu posso ter uma concentração que, por exemplo, o CONAMA não permite, né? E isso tem muito a ver com o regime de vento da região, tem vários fatores, né? O relevo, né? Então, a gente já fez estudo para swap, né? Então, na ocasião, tinha uma empresa que ela estava emitindo, tá tudo ok, mas a gente tinha um ponto ali pro lado de, sei lá, se era no Cabo, sei lá, tinha uma região, um sítio lá que tinha um morro lá e ele dava um pico ali naquela região, né? Então você vê, às vezes você tá no meio de um sítio, né? Tudo verde, maravilhoso, e tem uma chaminé que tá a 5, 6 quilômetros ali de distância e você tá mais poluído do que na cidade. E são algumas coisas que a gente também faz, né? Principalmente para ir a RIMA, né? Ou para o RAS, né? Que é o relatório ambiental simplificado, para o cara poder concorrer aos leilões de energia, né? Então precisa fazer esse estudo aqui de dispersão. Obviamente a gente não faz isso quando é para um RAS, né? A gente não faz isso em CFD por conta do custo computacional, né? E também questão de homologação. Aí a gente usa outras ferramentas mais leves, né, para rodar. Mas aqui é só para exemplificar a questão de multicomponente, tá? Então você tem as espécies químicas, né, misturadas, né, em nível molecular. E aí o que acontece? Nesse tipo de simulação, cada um desses componentes, cada um desses poluentes, né, eles vão ter o seu campo de velocidade, tá? E aí, claro, você vai considerar um campo de velocidade médio, né, porque elas são partículas, né, muito pequenas, né, a nível molecular. Tá? E aí você trabalha com uma abordagem de fração mássica, né, que eu vou falar aqui, relembrar, né, para quem não é da área química, né, a gente tem que relembrar aí o que é fração mássica. E tem o nome aqui da aula, que é escoamento multifásico, né, que seria o foco aqui da introdução, né, que é o escoamento multifásico. Eu já falei para vocês, a gente tem aqui nível macroscópico, né? Então eu estou falando de partículas de 100 microns, 10 microns, né? Partículas de areia, partículas de água, né? Dispersas em um fluido, né? E aí, aqui nesse caso, né, cada fase vai ser modelada com seu próprio campo de velocidade, tá? Então, cada uma vai ter seu cálculo ali separado. E eu tenho também a junção dos dois, multifásico e multicomponente, tá? Quando eu tenho um processo de evaporação ou condensação de gotas, por exemplo, tá? Eu posso ter, por exemplo, um lavador de gases, né? Lavador de gases é outra tecnologia, né? Que você tem aqui os gases, né? Com partículas. E aí eu tenho um lavador de gases, né? Então eu tenho esses gases passando aqui. E aqui vai ter uma água junto com essas partículas, né? Então, reação de catalisador em leite fluidizado, que é outra coisa também que não é nada trivial, né? O leite fluidizado. Enfim, então são essa classificação aí para a gente entender um pouco, né? A fração volumétrica, né? Essa continha aqui de padaria, né? Que você vai fazer a conta o volume da fase, né? Dividido pelo volume total. Então, se eu tenho aqui um volume total e aqui metade é água, metade é óleo, então eu tenho uma fração volumétrica de 0,5 para cada uma das fases, né? Eu acho que isso é bem tranquilo para a gente entender. Mas se eu tiver aqui, desse formato aqui, eu tenho essa quantidade de água e essa aqui de óleo, né? Então aqui eu vou ter 0,2 de água e 0,8 de óleo, né? Ou seja, sempre vai estar entre 0 e 1, né? Essa fração volumétrica, tá? E isso é um resultado que a gente vai estar
buscando. Por quê? Porque se eu quero saber a separação da água do óleo, das gotas de água no ar, e se aquele equipamento, né, um separador está realmente fazendo o trabalho dele, e aí eu vou avaliar essa separação aqui, tá? Então, quando a gente está trabalhando com os escoamento monofásico, né, eu tenho só a velocidade, né, calculada dessa forma, né, vazão máximo dividido pela massa específica, dividido pela área, eu vou ter a velocidade. Quando eu estou trabalhando no multifásico, eu vou ter uma fase contínua, tá? Porque sempre tem essa definição do contínuo. O contínuo aqui para a gente é, por exemplo, imagina a água. Então, ela seria a fase contínua e a velocidade da fase dispersa. Então, eu teria partículas aqui, por exemplo, tá? E tem um outro tipo aqui eu estou falando muito de fluido disperso, né? Mas na classificação de escoamento multifásico, você tem também os modelos que a gente chama de VOF, o VOF, né? Volume of Fluid, né? Esses caras se prestam para simular, por exemplo, eu tenho um tanque aqui com água, né? E eu quero ver, por exemplo, como é o slosh, tá? Eu vou mostrar alguns vídeos, acho que vai ficar mais claro, né? Então, eu estou enchendo aqui um tanque de combustível, eu quero ver como é o slosh dentro dele, um carro em movimento, um navio tem esse problema de slosh, tanque de combustível, carros, pipas, né? De combustível. Então tem muitas tem muitas aplicações, né? Ah, tá. Pode falar, Carlos. Eu tô dando aula aqui, chegando mensagem que eu vou ver é Carlos falando comigo. Depois a gente dá uma conversada, Carlos. Ai, ai. Então vamos lá. Boa tarde. Não, eu só mandei um exemplo aí, que realmente era até a minha ideia de doutorado. Eu mandei só um exemplo, se você quiser. Tá, eu vou postar aqui pra gente ver, tá? É bom vocês interagirem, tá? A gente fica meio solitário aqui na aula. Porque às vezes falando mais teoria, visualizando eu acho bem mais, para mim, mais fácil, né? Ah, sim, claro. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos, né, aqui eu tô aproveitando aqui os slides, né? Já que você falou, deixa eu mostrar aqui uns videozinhos. Na internet tem muita coisa legal, tá? Mas aí eu vou separar aqui algumas coisinhas aqui pra gente, ó. Aqui são os videozinhos que a gente tem na internet, né? This elegant looking column has got some liquid in it. Very. Aqui falando sobre escoamento, né, de bolhas, né, numa fase contínua, tá? Então é uma aula que depois vocês podem olhar, ó. Então aqui eu tenho uma bolha gigante aqui, né, se formando, né, dentro desse eu não sei se é glicerina, não sei que danada é isso aqui não. Mas só para mostrar a vocês os tipos, né? E aí elas vão coalescendo, né? Ou seja, elas vão se juntando uma na outra aqui. Tá? Então isso você também pode simular, depende do tipo de escoamento, né? Que você está representando. Isso aqui é bem legal esse negócio aqui que ele mostra, tá? Para vocês terem ideia. Aqui é um outro exemplo, né, de escoamento, porque aqui eu tenho a areiazinha aqui, né? E tenho também o ar nesse escoamento, né? Aqui é um outro exemplo. Deixa eu ver um aqui legal. Vou mostrar outro aqui. Aqui é um exemplo, ó, de VOF, né? Você está colocando aqui, injetando aqui, por exemplo, o fluido azul é a água, por exemplo, e ela está caindo aqui, ela está caindo nesse tanque aqui. E aqui você está vendo, né, como ela se comporta. Aqui são duas fases, a parte branca seria o ar e a parte azul seria o fluido, a água, né? E aí aqui você pode estudar, por exemplo, como um separador, né, como essas barreiras elas vão se comportar ao longo do escoamento, né? Isso aqui é o que a gente chama de VOF, né? O VOF. Aqui eu tenho também distribuição de partículas, tá? Então aqui eu tenho um ar com partículas, né? E eu tenho um equipamento que meio que separa, né? Eu vou tentar fazer uma coisa simples assim para mostrar a vocês, a gente discutir um pouco
essas questões aqui da modelagem, tá? Aqui é um outro, esse aqui é do Slosh, né? Então aqui você tem um equipamento que está em movimento e aqui as fases elas interagindo aqui entre si com o movimento do tanque, né? Do vaso aqui. Então o pessoal esse aí é trisfásico, né, Ângelo? Porque eu acho que é aqui água, eu tenho óleo... ar, aqui eu tenho água e embaixo eu tenho seria o óleo, né? Nesse caso aqui, né? A parte amarelinha seria o ar, aqui seria a água, né? E aqui um óleo, né? Seria trifásico, né? Então aqui você pode estudar tipos de separadores, né? Hidrociclone, se você quiser, pode estudar também, tá? Aqui é um outro exemplo de escoamento. Tá? Veja que outra coisa aqui que a gente tem que se acostumar quando trabalha com escoamento multifásico é tentar enxergar o que está vendo na simulação, né? Porque veja que aqui eu estou trabalhando com a fração volumétrica, né? Então, uma das fases aqui é um fluido, né? Pode ser o gás dentro da água, enfim. Aqui quem vai dizer vai ser quem está simulando, vai explicar. Ó, essa parte vermelha é o ar sendo injetado, ou água sendo injetada nesse fluido azul, que é o ar, por exemplo, né? Aqui é o campo de velocidade que você vê, né? Então, e aqui ele está mostrando como esse negócio está se dispersando aí dentro desse volume, né? Então tem muita coisa, né? Isso aqui são vídeos antigos que... Isso aqui acho que é fluidização do leito. Então ele está aumentando aqui, né, a distância entre as partículas. Né? Para quem trabalha com leito fluidizado, a gente sabe como é complicado, né? Porque se você perde essa fluidização, você praticamente para aqui o equipamento, tá? Aqui é um outro aqui é a injeção de partículas. Basicamente a gente vai fazer um modelo lagrangiano aqui de injeção de partículas, né? Porque é mais leve para a gente rodar, tá? Deixa eu ver aqui. Tem bastante coisa, tá? Na internet. Se eu achar alguma coisa legal aqui para mostrar para você. Aquele link que eu mandei, Ângelo, era de um separador, é muito fácil. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Rapidinho aqui. Eu vou abrir aqui o Zap. Né? Deus sabe o que é que tem no Zap. Aí. Deixa eu abrir aqui o que o Carlos mandou. Deixa eu deixar ele no ponto aqui que eu mostro para vocês. Pronto. Deixa eu só repostar aqui para vocês, né? Senão vocês também não vão ver. Vamos lá. Tu quer trabalhar com isso, Carlos? De separação, é? Minha ideia era separadores muito fáceis para a área do petróleo, né? Certo. Ó. Então, o Carlos mandou aqui esse link, né? Ó. Esse vídeo tá bem bacana. Então, eu tenho o óleo, né? Acho que é o óleo aí com a água. Veja que ele trabalha com fração volumétrica aí também. E aí ele vai aumentando aí a quantidade de... Ele vai plotando um gráfico aí de fração volumétrica aí do óleo, né? Isso é um tipo de coisa bem interessante, assim, ó, que é bem útil, né? Que a gente usa na prática aí para modelar. Porque, por exemplo, dependendo desses diâmetros, essas distâncias, né? Você pode ter... Não chegar ao objetivo que você quer, que é na saída ali do equipamento ter 100%, né? Ou seja, 100% de óleo saindo do equipamento e a partezinha azul podendo recolher, né, retirando a água aí desse óleo. Tem também a parte de mistura. Aí tem muito, ó, tá? Se a gente for colocar aqui, vai um atrás do outro aqui, tem muita coisa legal aqui pra gente ver, né? E petróleo e gás, né? O pessoal da petróleo e gás, o pessoal usa muito, né, esse tipo de simulação.
passar aqui, eu não sei o que é isso aqui, eu não vi ainda, né? Depois a gente vê direitinho aqui, ó. Pronto, eu vou mostrar aqui os equipamentos. Separadorzinho. Acho que é gás líquido aí, né? Se eu não li rápido aí. Que aí você fecha, né, a passagem ali, ó, do escoamento. Vou passar aqui mais rápido. Então, aqui só uns problemas, né, que você tem aí. Aqui ele tá mostrando aí a separação. Aqui ele separa a areia. Tem bastante coisa aqui. Bem, é um negócio bem legal, tá? Sim. Bem legal para trabalhar. Então, uma parte da areia. Enfim, tem bastante coisa aí na internet, né? A gente colocar escoamento multifásico, tem muita coisa legal. Deixa eu só voltar aqui. Então, assim, para quem é da área de química, né, da área de petróleo e gás, isso aqui é o dia a dia do cara, né? De falar de fração mássica, volumétrica, enfim. Aqui, pra gente, como a gente vai trabalhar com partícula, né? Com escoamento com partículas, uma coisa importante é aqui essa modelagem, né, da partícula, porque a partícula ela vai estar caindo, ela vai estar dentro, né, de um escoamento maior, e aí você tem a massa da partícula, porque uma coisa é você tem uma partícula desse tamanho aqui, outra desse tamanho e outra dessa dentro do escoamento, tá? E esse gráfico aqui, ele basicamente está mostrando, né, porque isso aqui é uma equação diferencial, uma EDO, né, e obviamente isso aqui é uma exponencial. Então aqui ele está mostrando a variação do escoamento versus o da partícula, né? Se eu tenho uma mudança aqui no escoamento, como é que se comporta a partícula? Isso vai depender de quê? Do meu tempo de residência aqui da partícula, tá? Então eu vou mostrar aqui um exemplo de um trabalho que a gente fez. E aí eu modelei tudo isso aqui, botei lá no Easy e no final não era aquilo que o cliente queria, né? E a gente faz a conta e depois vê que não está saindo um resultado legal. E aí uma coisa que a gente precisa primeiro é definir que tipo de escoamento e que abordagem a gente vai fazer, tá? Então, da mesma forma que para um escoamento monofásico a gente tem que calcular o número de Reynolds, né? Para a gente não fazer besteira, né? A gente tem que calcular o número de strokes, né? Porque eu tenho a questão da interação com a turbulência. Por quê? Porque quando eu tenho partículas dispersas, né? Aqui tem um desenho, tá? Então a setinha azul ela representa o escoamento, tá? E o pontinho vermelho aqui diz respeito ao escoamento da partícula. Então o que acontece? O número de strokes é para determinar exatamente se ele for muito pequeno, né? Se for um número muito pequeno, porque aqui eu tenho uma relação entre o tempo de resposta da partícula, o tal P, né, que está aqui dentro dessa expressão aqui, tá? Que é essa reação aqui que ela tem, com o tempo característico do fluxo, tá? E aí é isso que eu vou mostrar hoje para vocês terem um entendimento, tá? Eu vou colocar partículas bem pequenas e vocês vão ver que ela basicamente vai atrás da corrente principal, né, do escoamento principal. E à medida que eu aumento a minha partícula, você vê que ela não é nem influenciada pelo escoamento, nem também influencia o escoamento principal, tá? Então, quando eu tenho um número de strokes muito grande, né, então elas são pouco afetadas pelo
o escoamento, ou seja, uma partícula grande. É isso que eu vou mostrar para vocês. Uma partícula pequena, ela tende a acompanhar, né? Então aqui tem uma representação, tá? Quando a partícula é muito pequena, né? Então para onde o escoamento for, ela vai acompanhar. Quando eu tenho uma partícula muito grande, então ela vai independente aqui, ó, essa linha vermelha, e isso aqui são os vórtices do escoamento. Eu vou mostrar isso para vocês na simulação que a gente vai fazer aqui, né? Enfim, é mais ou menos isso aí que a gente tem que ter ideia, né? Qual é o tamanho da minha partícula, calcular o número de strokes, né? Isso aqui numa análise multifásica de fluido disperso, você tem que fazer isso, tá? Para mostrar que você está sabendo escolher corretamente o modelo, tá? Bem, vou mostrar aqui um exemplo de um trabalho, né, que a gente fez há um século atrás, que é torre de secagem. Tá? Então eu tinha falado para vocês, tem vários tipos de métodos, né, para você utilizar, com corrente, contracorrente e combinado. Né? A gente fez uma simulação de uma torre de contracorrente. Né? Então eu tinha aqui ar quente, entrava na base e entrava com contato com o produto, né, na forma líquida, e aqui eu saía, né, aqui no caso, nessa figurinha aqui, né, o amarelinho é o produto em pó. Na ocasião, o produto em pó caía aqui, tá? Tem vários tipos, né, vocês olham aqui, vocês têm vários tipos. Também é outra área que o pessoal estuda muito, a parte de spray dry, né, que a gente chama. Então aqui foi uma simulação que a gente fez, tá? Então a gente tinha aqui partículas de 400 micra, né? Que é quando saía da torre, e ela tinha uma partícula, né, líquida, né, que é chamada de slurry, né? De 2,5 a 4 milímetros. Então veja que ela saía com esse tamanhão e era secada, né, até esse tamanho. Então tinha uma questão que o ideal era o seguinte, né? Ela entra com 27% de água e tinha que sair com 7%, né, de água, né? Isso era coisa lá do processo, né? Então aqui está a torre, né? Um desenho. Aqui para vocês terem ideia, isso aqui é um piso, né? Isso aqui é um piso. Então aqui ela tinha 1, 2, 3, 4, 5 andares, né? É uma torre de 5 andares. E aqui em cima você jogava o que eles chamavam de caneta, né? E elas pulverizavam. Então eram tubos. Essa região aqui que vocês estão vendo nesse CAD aqui é, digamos assim, a região de influência, né, dos bicos, né, que a gente chama de canetas. Então ela tinha, no andar tinha uma quantidade de canetas e aqui tinha outro, né? Então aqui já é outro conjunto de canetas, né? Que na verdade era uma tubulação que vinha com o slurry, né, com a parte líquida, e aí você tinha os bicos pulverizando. E aí eu criava uma névoa aqui, né? Quando a gente olhava, e aqui nessa entrada aqui eu tinha ar quente, né? Da combustão do gás natural, secava e ia embora, e aqui caía a partícula. Então isso aqui é a distribuição dos bicos. Aqui são algumas fotos, né? Aqui é a parte do queimador, ventilador, sistema aqui de queima, né, para gerar o ar quente, e o ar quente vinha e entrava aqui no pé da torre, né? Só para vocês terem ideia do tamanho de uma torre dessa, né? Olha o tamanho das pessoas aqui, tá? Aqui são os tubos, né? São o que a gente chama de canetas, né? São os tubos que injetam, né, e pulverizam o fluido, né? Então aqui a gente teve a oportunidade de abrir a torre, né? E aqui você tem, ó, aqui são as partículas, né, já meio que secas, né, e elas ficam no leito, né, e no final da torre a gente tinha aqui o produto. Claro que isso aqui não é o produto, né, o produto não é assim exatamente, isso aqui é só para exemplificar para vocês, né, o pó saía muito bom, né. E aí algumas hipóteses simplificadoras, porque a gente apanhou muito, veja. Não sei se dá para entender aqui o tamanho da bronca, né? Você tem uma malha gigantesca, né, com 28 metros de altura, né, 30 metros de altura, e ao mesmo tempo você tem um
uma caneta, né, uma tubulaçãozinha bem pequena dentro desse monstrengo aqui. Então, se você desenhar no CAD, né, essa tubulação aqui, que foi exatamente o que eu fiz, né, o que é que acontece no gerador de malha? Ele vai malhar isso aqui, certo? E a malha fica impraticável, né? Você não roda isso aqui. Eu tô falando um negócio de 12 anos atrás, né? Você não roda, tá? Então, foi algumas hipóteses simplificadoras. Como a questão de segredo industrial, né? Enfim, do produto. Então, nessa simulação, a gente utilizou água, né? Como se estivesse pulverizando só água em vez de produto químico mesmo, tá? E aí uma coisa que vocês têm que fazer é escolher o modelo, tá? Então aqui já aproveitando essa parte mais teórica, né? Então eu tenho aqui o tipo de escoamento, e aí eu tenho que dizer se é um escoamento disperso contínuo, que é esse que a gente vai trabalhar aqui, tá? Ou se é um escoamento contínuo, né? O disperso contínuo, vocês já entenderam o que é um fluido com partículas, né? Sejam elas líquidas ou sólidas. Aí eu tenho gás líquido, gás sólido, líquido e líquido líquido. Ou seja, eu posso ter água com bolhas bolinhas de óleo, por exemplo, né? Eu posso ter água, como foi o caso lá do separador de partícula metálica, né, que a gente modelou, era líquido e sólido, ou seja, tinha água e metal, né? No caso, aço carbono. Gás sólido, né? Ou seja, eu posso ter aqui, por exemplo, um separador de partículas, né? De fuligem, por exemplo, e gás líquido, né? Que aí eu posso, por exemplo, simular ar comprimido, né? E uma parte de água dentro do ar comprimido. E aí eu tenho dois tipos de modelagem que eu posso escolher. Tem a abordagem Euler-Lagrange e Euler-Euler, tá? A abordagem Euler-Euler, ela é, como a gente diria, a abordagem mais completa, né? Só que aí, para você, às vezes, simplificar, dependendo do tipo de problema, é interessante você usar essa abordagem aqui, Euler-Lagrange. Como é que ela funciona? Diferentemente da Euler-Euler, né? O que acontece? Ele tem um escoamento, como a gente vem estudando aqui, né? Ele calcula o escoamento no principal, por exemplo, ele calcula o escoamento da água e depois de algumas iterações, ele vai lá e injeta as partículas, né, e faz o cálculo do caminho aqui, do tracking, né, que a gente chama, das partículas, tá? Então ele faz isso é mais leve computacionalmente, tá? Do que essa abordagem Euler-Euler, tá? Então, ó, tem muito modelo que se usa, né? Você abre o Fluent, por exemplo, tem muito modelo que assim, um modelo que é mais rápido e para que você não precise rodar a equação, né, Euler completa, tá? E o escoamento contínuo, né, é quando você tem aquelas aplicações de slosh, né? Você tem metade água e a outra fase é ar, né? Então não tem nada disperso, né? Todas as duas são contínuas, né? Água e óleo, né? Todas as duas contínuas, né? Então você pode ter também essa abordagem. Então, uma das coisas que você tem que estudar antes mesmo de começar a fazer a tua modelagem é decidir quem é quem, né? Estudar bem o teu modelo. Na ocasião aqui foi esse aqui e a gente usou essa abordagem aqui, tá? Aqui é a malha que a gente fez na época, né? Isso aqui, tô falando de um século atrás. Nem sempre você consegue a malha perfeita. Oi, pode falar. Pergunta. Volta aí o slide, por favor. Esse modelo de abordagem segundo, né, de gás líquido, qual dos dois tipos seria melhor em relação ao processamento? Que gastaria menos máquina, menos tempo? Existe isso ou não? E tu fala o quê? Não, aqui nesse tipo de escolha vai depender do modelo que você está pegando aqui. Quem altera é isso aqui, ó. Se você está usando Euler-Lagrange. Agora, claro, porque vai depender muito do tamanho da partícula, tá? Porque, por exemplo, se você chegar num nível de partícula muito grande, aí você já não usa nem esse tipo de modelagem muito fácil. Você já vai para o que a gente chama de DEM, né? Que é dinâmica de partículas, né? Que é o pessoal, por exemplo, mineração,
calcário, concreto, brita, coisas, né, milho, soja, né, aí já são partículas muito grandes, né, e aí você não tem um escoamento, que aí quem controla, né, essa física do teu modelo é a partícula, né. Aqui eu estou falando de partículas menores que elas podem influenciar no escoamento ou serem influenciadas pelo escoamento, tá? Mas, assim, o que você tem, de fato, é a diferença computacional entre Euler-Lagrange e Euler-Euler, né? O Euler-Lagrange é menos pesado computacionalmente. Isso que você está perguntando entre gás e líquido, gás e sólido, vai depender do número de partículas que você quer simular, do tamanho do equipamento, tá? Então, por exemplo, tu liga aqui, Val. Liga aqui. Por exemplo, o tamanho da partícula, a quantidade e o tempo de residência. Porque você vai estar fazendo uma simulação, por exemplo, um decantador que a gente simulou aqui, deixa eu só voltar aqui, ó. Esse carinha aqui demorou muito para rodar porque não tem um clutch, né? Então demora pra caramba. Então isso aqui eu tinha que rodar, digamos assim, muito tempo para começar a ver a partícula decantar e começar a ter algum resultado útil, né? Em função do que já se sabia do equipamento, né? Só para vocês terem um equipamento assim, né? Bem grandão, é uma caixa d'água gigante e vai cair no fluido e ele vai separando. Então era grande, então era uma malha gigante, uma quantidade grande de partículas e você está calculando isso no tempo, é transiente, tá? Então essa questão do peso computacional vai depender muito do tamanho do teu equipamento, tá? E obviamente um escoamento multifásico ele é mais pesado do que um monofásico, né? Porque você vai fazer os dois cálculos aqui para cada fase, né? E se tiver mais fases, você pode ter, por exemplo, como aquele exemplo lá, né? Você ter óleo, água e areia, né? Aí, enfim. E ainda tem a questão porque é transiente, tá? Mas eu acho assim, o mais importante é estudar bem, fazer uma revisão bibliográfica, ver o que está se fazendo na área, né? Quais são os modelos que o pessoal tem usado, o que é mais promissor, o que é que tem realmente e propor algo diferente aí, algo que realmente justifique, né, um doutorado, né? Tem que ser uma coisa inédita, né? E aí você tem que tentar ver o que é que o povo está fazendo e tentar ir para uma linha inédita aí e propor, né? Faz parte, né? Se vai dar certo, é outra, outro problema que vai se resolver no final, tá? Então, aí a gente fez aqui a malha, né? Aqui eu sempre deixo os setups guardados porque eu dou print das datas porque o setup é muito longo e se você erra qualquer coisa aqui, para você achar a agulha no palheiro é muito complicado, né? Então eu sempre faço, depois que dá certo eu deixo guardadinho as minhas coisas para relembrar, tá? Então aqui é o modelo da torre, esse desenho aqui é o desenho real mesmo, né, com as dimensões reais. Então aqui eu tenho a entrada de ar quente, ó, no caso aqui era 400 graus, eu disse 300, né, já estava esquecido. Ele vai ficando velho, né? E aqui, ó, isso aqui é um bico, tá? Então, em vez de eu desenhar, foi o que eu fiz, né? Eu desenhei a caneta aqui no CAD e isso não consegui rodar. E aí, para você evitar esse tipo de problema, você usa esses bicos aqui. Então, você só diz a posição, diz o tamanho de partícula, se é um spray cone oco, cone full, enfim, tem vários tipos de modelo, né? E você vai estudar e ver qual mais se adequa para a tua aplicação e aí que ele vai injetando. Né? No caso aqui eu estava basicamente injetando água, né? Então aqui é só o setup, né? Mostrando aqui para vocês como colocar o bico. Eu vou fazer isso aqui com vocês, tá? Então a gente tem que colocar a velocidade, o ângulo do cone. Então tem bastante coisa para ser estudada, tá? Aqui ele Physical Time Scale. Aqui é só mostrando o gráfico de resíduo, tá? É importante a gente mostrar isso porque eu rodei 2.000 interações, tá? E é sempre bom a gente mostrar. Aqui, ó, nesse caso aqui, com aquela malha que eu diria rabugenta, né? Foram 4 horas e meia, né? Rodando numa máquina. Então,
Isso aí, você melhorar um pouquinho a malha, você vai ter um acréscimo gigante aí de tempo. E isso você tem que lembrar o seguinte: eu quero testar 4, 5, 27 experimentos, né? Ou seja, eu quero variar vazão, temperatura, enfim, pressão. Aí isso cria uma análise combinatória de vários experimentos, né? Só uma análise paramétricazinha, né? E aí você multiplica, né? Você vai ter uma quantidade enorme aí de horas, né? Aí aqui são algumas coisas que a gente testou. Aqui eu estava brincando, né? Usando full cone, cone oco, ponto, né? E aqui pegando a fração mássica, né, da água, né? Da água líquida, né? Obviamente, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui é onde está o bico, né? Onde o bico tem a maior fração ali dentro da torre, né? Depois eu fiz aqui um campo de temperatura, né? Então aqui eu tinha a injeção do ar quente, né? E aqui eu via que ele batia aqui um pouco, subia, aqui ele está tendo troca, né? De calor, aí aqui ele entra, o ar já entra cai mais frio aqui, né? Porque a parte aquecida está subindo, tá? E aqui é a diferença entre um full cone, cone oco, né? E o point cone. Então tem umas diferenças do tipo de modelagem que você estava usando. Então é importante você identificar qual que vai se aplicar, né? Veja que tem uma diferença grande aqui do campo de temperatura, né? Aqui eram as streamlines, né? Isso aqui é importante, vou mostrar a vocês a importância desse streamline aqui, para a pessoa ver como é que está o comportamento, né, das linhas de corrente dentro do equipamento. Aqui a questão da energia cinética turbulenta, tá? Isso aqui é uma coisa que você precisa fazer, porque você precisa ver em que pontos essa energia cinética está alta e você tentar propor melhorias, né, na geometria, tá? Aí aqui era tempo da partícula, né? Não me lembro agora bem, não vou lembrar como foi esse tagamento que eu coloquei. Tá? Eu acho que era o tempo de resistência da partícula em segundos. Então, dependendo do tipo de simulação que eu estava fazendo, né, com os bicos, né? Aqui eu estava só realmente brincando, dá uma diferença no resultado. Tá? Depois eu posso mandar para vocês, eu tenho essas continhas, aqui a gente calcula, né, faz as continhas dos tempos característicos, né, dentro de uma simulação dessa, tá? Enfim, aqui foram algumas conclusões que eu tive na época do spray, né? O spray é uma coisa importante aí para modelagem, tá? Então é só mostrando aqui um exemplo, né, de modelagem. Eu vou mostrar aqui para vocês a modelagem, tá? E a gente dá uma pausazinha aqui e a gente retorna para eu mostrar para vocês. Mas deixa eu só abrir aqui, vou mostrar aqui para vocês. Aqui foi o modelinho que eu fiz, né? Então eu vou mostrar aqui logo para vocês pronto, né? Porque se depois eu for fazer ao vivo e der erro, né? Você já sabe que deu certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu dou uma passada aqui rápida no que foi feito. E aí eu faço o passo a passo aqui e tento replicar junto com vocês, tá? É um exemplinho aqui. Na verdade eu queria basicamente ensinar vocês a fazerem isso, né? Isso aqui não é um equipamento real, fui eu que inventei. Eu saí desenhando aqui a mão livre, pensando no que é que eu posso mostrar para o pessoal de uma forma mais didática e lúdica, né? Então veja, primeira coisa, isso aqui é um equipamento cilíndrico, tá? E aí aqui eu fiz só uma fatia, né? Por quê? Porque eu economizo em malha, então eu vou poder rodar isso aqui muito mais rápido se eu fizesse todo o equipamento, né? Então a primeira vantagem. Aí aqui, ó, o equipamento aqui ele vai ter uma entrada de ar e nesses pontos aqui eu vou ter 3 bicos injetando partículas com diâmetros diferentes, tá? E aqui eu tenho no fundo dele eu tenho a saída.
certo? E essa face aqui que sobrou, ó, essa e essa é a parede do equipamento, tá? Não sei se dá para visualizar. Quando eu fizer lá no CFD Post, vocês vão ver que ele vai ficar cilindro, tá? E aí uma coisa que eu queria mostrar, né, por conta do trabalho de Suelen, né, é a questão de colocar uma condição de contorno periódica, tá? Então essa face aqui, ela vai ter uma periodicidade e essa aqui também, tá? Ou seja, elas vão representar aí o equipamento todo, né, com esse tipo de simetria, tá? Eu não vou mostrar a malha, porque malha não tem nada assim especial, fiz simplesmente a malha fica pequena. Eu vou mostrar aqui rapidamente, né? O resultado, esse aqui foi uma primeira simulação, então você pode modelar o tracking, né, da partícula. Então eu separei em partícula grande, média e pequena, tá? Então veja que tem uma partícula grande que ela cai diretamente no fundo do equipamento, tem outra que ela busca o caminho da corrente principal. Lembrando que isso aqui está entrando ar por essa entrada, tá? Aí só para demonstrar a vocês, ó, eu simulei um setor, mas eu posso, né? Cadê? Deixa eu ativar aqui, ó. Eu posso representá-lo, né? O equipamento todo. Então ele é basicamente isso aqui, ó, tá vendo? Seria uma torrezinha dessa, né? Então para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Então essa região aqui é a entrada, né, de ar. Eu estou colocando uma condição de contorno de ar. E aqui no topo dela tem a saída, tá? Eu inventei esse negócio aqui, tá? Baseado no que eu já vi por aí, mas é pequenininho, é só para realmente mostrar como modelar, tá bom? Outra coisa legal aqui também, deixa eu só voltar aqui, né, que são os vetores, porque aí vocês vão entender uma coisa interessante aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Observem os vetores, né? Veja o comportamento aqui do escoamento, ó, que está acontecendo. Ó. A partícula está saindo aqui do bico, ó, e ela está sendo arrastada pela corrente principal. Né? Não sei se vocês estão enxergando. A outra menor ainda, ó, aí é que ela fica passeando dentro do equipamento. Tá? E a maior, ela meio que ignora aqui todo mundo, né? Ela vai embora e cai lá no fundo. Então isso é uma coisa muito importante. Torre de resfriamento, isso é super importante. Você, às vezes tem pontos cegos na torre que a pulverização da água está caindo direto lá embaixo. Então você tem um desempenho, né? Uma perda de desempenho. Por isso que a gente cria, né, uns enchimentos aqui. Que basicamente o trabalho de Suelen é uma coisa assim parecida com essa, e aqui eu vou ter uma geometria com enchimento, tá? Deixa eu só fechar aqui, e aí eu fiz essa mesma simulação, só que com partículas bem maiores, né? E aí vocês vão ver um comportamento bem distinto das partículas. Veja como mudou muito, né? Claro que eu tô aqui, eu vou explicar por que está acontecendo isso, né? Porque eu estou considerando que as partículas elas estão tocando na estrutura e quicando como se fosse uma bola de bilhar, né? Eu vou até fazer aqui a simulação para vocês verem. Um negócio aqui interessante, ó. Estou só mostrando aqui rapidinho, ó. Porque aí a gente vai fazer o setup com calma, devagarzinho. Tá vendo? Ela quicando aqui, ó. Mas isso aqui é só... Eu vou mostrar onde é que você vai realmente buscar na literatura valores, né, para os modelos, né, de simulação, tá? É só para mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer, tá bom? E aí
Bem, e aí a gente vai fazer essa simulação aqui, tá? Então ela tá prontinha aqui, tá? Depois se vocês precisarem também. Mas aí eu vou fazer agora na segunda etapa da aula, junto com vocês, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação e dar só um espacinho aqui para tomar um cafezinho. E aí a gente volta, tá? 10 minutinhos aí eu tô de volta.